Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa última aula do curso de Física Moderna 2, a aula de número 25. Hoje vamos falar sobre o último tópico do material, que é a discussão sobre a ligação covalente. Então, na aula anterior, na aula 24, falamos sobre a ligação iônica, como é que se dava essa questão energética para que acontecesse uma ligação iônica. E aqui vamos tratar agora da ligação covalente no ponto de vista da mecânica quântica. E vamos lá para a nossa aula de hoje, aula 25. A ligação covalente ela está presente em moléculas como, por exemplo, a molécula de hidrogênio, do gás de hidrogênio, a molécula de nitrogênio e a própria molécula da água H2O. A grande questão da ligação covalente, você pode perceber aqui pela própria molécula de hidrogênio. Nós falamos na aula anterior que para que aconteça essa ligação iônica, é preciso que um átomo ele tenha uma facilidade em perder um elétron e um outro átomo uma facilidade em receber esse elétron. E isso fazia com que eles se ligassem para favorecer uma configuração eletrônica. Aí você pensa, como é que isso pode acontecer para átomos iguais? Dois átomos de hidrogênio, eles têm a princípio as mesmas características. Ele tem um elétron, então a camada é um S, ela é parcialmente preenchida, mas aí a questão é, ela tem não existe essa diferença de ionização e afinidade. Eles são iguais, então como é que funciona isso? Para que haja a existência das moléculas, como é o caso da molécula de hidrogênio. Quer dizer, qual é o mecanismo físico para proporcionar a existência de uma ligação covalente? Então, a grande questão que a ligação covalente ela tenta responder é como ligar átomos iguais para formar uma molécula. É o que acontece aqui, principalmente nos átomos de hidrogênio e nitrogênio. O que a ligação covalente faz, na verdade, é um compartilhamento de pares. Então, numa molécula de hidrogênio, você vai ter dois átomos, dois núcleos, né, de hidrogênio ligados e dois elétrons. Então, é como se cada núcleo desse compartilhasse o par de elétrons que a molécula passa a adquirir, e isso acaba favorecendo a configuração eletrônica de cada um desses componentes, né? Eu vou ter um hidrogênio com os dois elétrons fechando a camada 1s, e o outro hidrogênio também fechando essa camada 1s. Então é como se esse único par ele favorecesse eletronicamente cada um dos dois elementos que compõem essa molécula. Do ponto de vista da mecânica quântica, essa ligação ela é um fenômeno puramente quântico, porque o que geraria atração entre dois átomos neutros, como é o caso de átomos de hidrogênio, né? É diferente de um caso de íons. Íons eles são cargas, então eles têm atração colombiana. Átomos que não são íons, eles não possuem essa atração colombiana. O que favoreceria, portanto, essa ligação covalente, esse compartilhamento de pares de elétrons? Essa explicação ela vem quando nós analisamos as funções de onda do ponto de vista de funções de onda simétricas e funções de onda antissimétricas. Nessa figura representa-se duas situações. Uma em que eu tenho a função de onda de dois átomos distantes um do outro. Só que nesse caso, essa função de onda ela é simétrica, e nesse caso, essa função de onda que representa esses dois átomos distantes, ela é uma função de onda antissimétrica. Então aqui é uma simétrica e aqui é uma função de onda antissimétrica. Lembrando que são funções de onda espaciais. A gente sabe que o elétron, ele, além da questão espacial, ele tem a questão de spin. Então, do ponto de vista puramente espacial, esse desenho representa uma função de onda simétrica de dois átomos que estão distantes, e esse representa uma função de onda antissimétrica
de dois átomos que estão distantes. Muito bem. Para que haja ligação, é preciso que esses átomos se aproximem. Então, ao se aproximar, existe uma superposição dessas duas funções de ondas aqui, dessas duas partes da função de onda. E você sabe que onda, quando ela se sobrepõe, elas se somam, quando ela tem a mesma fase, né? É o que está acontecendo aqui nesse desenho de baixo. Então, no caso da função de onda simétrica, ao se sobrepor, eu tenho esse resultado aqui, que é a soma das duas individuais, como se estivessem se propagando uma na direção da outra. Já no caso antissimétrico, como elas têm fases opostas, então vai existir uma subtração em alguns pedaços dessa onda. Em algumas regiões dessa onda vai haver subtração, e isso vai gerar um formato diferente de onda, de forma que quando eu tiro o módulo quadrático, que é o que nos interessa, né? Vocês lembrem lá do Moderna 1, que a probabilidade, a densidade de probabilidade, ela é retirada do módulo quadrático de uma função de onda. Então, se eu tirar o módulo quadrático, que é basicamente a minha função de onda ao quadrado, então a minha função de onda simétrica, quando eu aproximo os átomos, fica com essa cara, e a função de onda antissimétrica, quando eu aproximo os dois átomos, por conta dessa subtração que existe aqui, ó, devido à diferença devido às fases opostas, fica com esse formato aqui. Ou seja, no caso simétrico, existe uma densidade de probabilidade da nuvem eletrônica se encontrar entre os dois núcleos que compõem a minha molécula de hidrogênio. Enquanto que no caso de uma função de onda antissimétrica, a função de onda espacial antissimétrica, a densidade de probabilidade entre os dois núcleos vai a zero, ou seja, existe um desfavorecimento de que essa nuvem eletrônica seja compartilhada. Então, o compartilhamento da nuvem eletrônica ela é proporcionado pelo fato de que a função de onda, a parte espacial da função de onda, ele tem uma característica simétrica. Então, a função de onda espacial simétrica favorece o surgimento de uma nuvem eletrônica entre os núcleos, que por conta disso vai ser compartilhado entre os dois elementos, entre os dois átomos, certo? Só que lembrando que a minha função de onda do elétron ela é antissimétrica, a função de onda total ela é antissimétrica. Então, para que essa função de onda total seja antissimétrica, é preciso que a parte de spin seja antissimétrica. Então, os dois spins que estão sendo compartilhados, eles necessariamente precisam ser antiparalelos para que isso faça com que a função de onda final ela seja antissimétrica e obedeça às regras de simetria que a gente já discutiu em aulas anteriores. O elétron ele é essencialmente antissimétrico, porque ele segue o princípio da exclusão de Pauli e ele tem spin semi-inteiro, certo? Então, a parte de ligação covalente é extremamente rápida e simples, né? Não tem muito o que se falar. É basicamente isso que está no material. Se vocês pegarem o livro do Weisberg, certamente tem mais coisa. Quiserem dar uma aprofundada. Mas é uma discussão bem mais tranquila do que a parte de ligação iônica, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, poste na plataforma. E eu me despeço aqui nessa nossa última aula desse módulo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de interessante. Espero que essas aulas tenham sido úteis, porque foi um semestre bem complicado para mim para gravar essas aulas. Tá certo, gente? Então é isso aí, até uma outra oportunidade. Fui!